Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Aleluia. Vamos começar mais uma celebração da nossa comunidade nesse domingo de Dia das Mães. Glória a Deus por isso. E eu já vou pedir para você que está nos assistindo, que não conhece ainda a nossa página, o nosso Facebook, que você possa estar entrando no Facebook da Igreja Comunitária Cristã, esteja curtindo nossos vídeos no YouTube, acompanhando ali no YouTube e compartilhando também todos os nossos vídeos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos se você puder, se você desejar nesta noite. Vamos fazer uma oração e pedir que o nosso Deus esteja nos abençoando, que o nosso Deus esteja conosco, nos guiando. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, aleluia, Senhor, glórias eu te dou, Senhor, porque Tu és, Senhor, o nosso Deus santo, o nosso Deus maravilhoso. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, em cada lar, Pai, em cada equipamento que está assistindo este culto, cada pessoa que está, Senhor, sentado, que está em pé, da forma que tiver, que está conectado aqui, Senhor, que possa se conectar também com o Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa habitar em nossos corações, e que o Senhor possa habitar em nossas vidas, transmitindo paz, alegria, amor e comunhão a cada um de nós, e receba esses louvores como forma de gratidão, e como, Senhor, simplesmente, Senhor, é isso que nós podemos fazer, e é isso que nós vamos fazer, que o Senhor receba de coração os nossos louvores. Cante aí na sua casa, louve ao Senhor juntamente com nós. Aleluia, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Glória a Deus, Tu és santo, Senhor. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações?
Ó Senhor, Tu nos chamas de filho, ó Pai. Aleluia. Nós somos os Teus filhos, Senhor. Cante isso. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Nós somos os teus filhos, ó Pai. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos. E o Senhor disse: nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós somos os teus filhos, ó Pai. Nós somos os teus filhos, Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou.
Sim, nós somos teus filhos, ó Pai. Aleluia. Que teu Espírito Santo possa fazer presente cada vez mais. Que o fluir do teu Espírito Santo enche as nossas vidas, enche o nosso ser. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Nós queremos Vou beber. mergulhar Sacia a no nossa teu sede, ó rio. Pai. Sacia a nossa Vou sede, ó mergulhar Pai. no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu
fluir do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos e a todas, graça e paz. Você acabou de participar de um momento muito gostoso, cheio da presença de Deus, de louvor. E hoje nós estamos aqui de uma maneira um pouco diferente, porque hoje é um dia muito especial. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães e nós estamos fazendo uma celebração especial com homenagem a todas as mães. E bem no finalzinho, assista até o final, porque no finalzinho tem uma homenagem especial para todas as mães aqui da nossa comunidade. E eu queria orar juntamente com você agora. Eu queria que juntamente aí com sua família, vocês fechassem os olhos e vamos orar pedindo que Deus ele venha nos abençoar, pedindo que Deus ele venha derramar a graça maravilhosa dele sobre nossas vidas, sobre o nosso coração. Fecha os teus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor por esse dia, nós já bendizemos, louvamos, adoramos o Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome. E agora, Pai querido, nós queremos orar por cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Nós queremos pedir, Pai, que a Tua bênção, ela alcance cada lar, cada família, cada ouvinte, que eles sejam visitados, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo agora. Se houver alguém porventura enfermo, com dores, o Senhor pode, Pai querido, aliviar essas dores agora. Se houver alguém preocupado, ansioso, se houver alguém, Pai querido, que está desesperado, oh Pai, o Teu Espírito Santo pode levar paz a esse coração agora. Nós pedimos, Senhor, abençoa poderosamente, derrama, Senhor, Tua graça maravilhosa sobre cada vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E agora eu vou passar a palavra para a pastora Andréia, que hoje, como é Dia das Mães, ela tem uma palavra especial para você, principalmente para você, mamãe. Para todo mundo, mas principalmente para as mamães. Boa noite a todos, graça e paz. Queria dizer que nós estamos com muitas saudades, né? Mas logo Deus vai permitir e nós estaremos todos juntos. Né? Como o pastor Maicon disse, hoje é o Dia das Mães e eu orei ao Senhor essa semana pedindo uma palavra, né? Para trazer para você, mãe. Né, para trazer para mim também, mãe. O Espírito Santo me inspirou lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. 2 Timóteo 1, 5. E a palavra de Deus diz assim: lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Se a gente for estudar a fundo, né, o livro de Timóteo, nós vamos perceber que nada mais é que uma carta. Né? Essa é uma carta que Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo era filho de Paulo na fé, e ele tinha um carinho muito grande por Timóteo. Né? E Timóteo, ele era filho de Eunice. E Eunice era uma mulher judia. E Eunice era filha de Loide. E essa carta não é uma carta apenas de saudação, né? Ele começa falando da vontade, do desejo, né? Paulo começa falando do desejo que ele tinha de estar junto com Timóteo, porque aquele momento iria trazer alegria para ele, iria trazer conforto para o coração dele. E ele começa falando, né, da fé sincera que Timóteo tinha. E o mais interessante, queridos, que me tocou mais, é quando ele menciona o nome de duas mulheres. Paulo menciona, não foi Timóteo, o filho, mas foi Paulo. Quer dizer, o apóstolo Paulo reconheceu na mãe e na avó de Timóteo, né, Cristo.
Ele viu essa imagem de Cristo nessa avó e nessa mãe. Aqui nós vemos o encontro de 3 gerações, né? Nós vemos uma avó, uma mãe e um filho que continuaram, que permaneceram nos preceitos de Cristo até o fim. E Paulo faz questão de mencionar nessa carta o nome, né, da avó, o nome da mãe, e fala: Timóteo, eu anseio por te ver, eu anseio por estar junto com você, né? Por quê? Porque vai me trazer alegria esse encontro. E eu me lembro da sua fé, Timóteo. Nossa, que lindo, né, queridos, quando Paulo fala isso. E eu me lembro da sua fé, uma fé não fingida. O que é uma fé que não é fingida? É uma fé verdadeira, é uma fé plena. Ele cria plenamente no Senhor Jesus, ele cria e guardava. E Timóteo, queridos, ele foi criado desde muito pequenininho, né, nesse meio cristão. Então ele foi ensinado por essa avó, ele foi ensinado por essa mãe a seguir tudo aquilo que elas acreditavam ser verdade, tudo aquilo que elas acreditavam que iria trazer a salvação para Timóteo. E ele cresceu e ele permaneceu nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela ficar velha ainda, ela não vai se desviar. Porque tem um momento, mesmo nós que temos filhos pequenos, tem um momento em que o filho ele precisa crescer e ele precisa fazer as decisões próprias dele, né? Por isso que nós como pais, principalmente nós como mães, né, nesse dia especial, né, falando diretamente para as mães, nós como mães temos um dever muito grande, uma tarefa muito grande que o Senhor coloca nas nossas mãos, de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Mas vai ter um momento na vida dessa criança que ela vai crescer e ela vai ter que ir por ela mesma, ela vai ter que fazer as escolhas dela. E chegou o momento de Timóteo, ele teve que tomar as próprias decisões dele e ele permaneceu naquilo que a mãe, naquilo que a avó havia ensinado para ele, né? Queridos, pode ter certeza, não foi fácil para Eunice, que era a mãe de Timóteo, porque Eunice, ela era casada com um homem que era grego, um homem que não professava a mesma fé que ela. Então, se ele não professava a mesma fé que ela, e ela sendo judia, as coisas ficavam mais complicadas para ela. Mas olhando para a história dela, a torna mais especial ainda, porque ela não teve o apoio do marido, né? E eu vejo uma mãe muito especial. Por quê? Porque ela soube lidar com essa situação. Ela soube lidar com a falta de crença do esposo, né? Porque não professava a mesma fé que ela, mas ela soube ensinar a palavra de Deus para aquela criança, né? E eu vejo essa mulher como um espelho. E eu vejo a minha vida e a sua vida, mãe, como um espelho. E nós temos que ser como um espelho, né? Um espelho, ele é o quê? O espelho é mudo. Quando você se depara na frente de um espelho, o espelho não fala nada, mas ele mostra tudo. Ele mostra todas as imperfeições que você tem, ele mostra tudo para você. Ele não diz nada, mas o silêncio do espelho nos mostra tudo. E eu vejo essa mulher exatamente assim, ela era um espelho na vida de Timóteo, porque ela mostrava tudo para aquela criança. Aquela criança foi crescendo e vendo tudo aquilo que aquela mãe ensinava, tudo aquilo que aquela avó ensinava, né? E isso fez com que ele se tornasse um jovem excepcional da época, um jovem que foi líder, né, da época, um jovem que foi amado, querido pelo apóstolo Paulo, né? Ao ponto dele chegar a escrever uma carta e mencionar de tamanha fé que Timóteo tinha e mencionar também sobre a vida, né, da mãe e da avó dele, mencionar até os nomes da avó e da mãe. Então, vó, você que está me assistindo, mãe, você que está me assistindo, vocês têm uma responsabilidade muito grande, muito grande. Nós temos, queridos, uma responsabilidade muito grande diante dos nossos filhos, né, diante dos netos, de ensinar a palavra de Deus.
Sabe, queridos, muitas vezes a gente se preocupa com que carreira o meu filho vai ter, que escola eu vou colocar o meu filho, que roupa eu vou comprar para o meu filho, que marca de tênis eu vou comprar para o meu filho, mas mais do que isso, nós temos que nos preocupar com o caminho da salvação que eu vou mostrar para o meu filho, né? Isso é o mais importante, e as outras coisas todas são acrescentadas. Isso é promessa do Senhor e a palavra dele, né? E se você continuar lendo em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, eu vou ler com vocês, 2 Timóteo 3, no verso 14 e 15, diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Que lindo, né? Aqui nós vemos a continuação da carta do apóstolo Paulo a Tiago. E o que ele fala aqui? De tempos difíceis que estavam vindo, onde os homens eles viriam a ser amante de si mesmos, onde o homem não pensaria mais no próximo, né? E ele fala para Timóteo, né, aconselhando, né? Por isso que eu falei no começo, não é só uma carta de saudação, é uma carta também de conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, falando, né? Embora você tenha visto tantas coisas acontecendo, embora tantas coisas ainda está por vir, Timóteo, dias difíceis estão por vir, mas você permanece naquilo que você tem aprendido desde criança. Queridos, e de quem ele aprendeu? Ele aprendeu da mãe Eunice e da avó Lloyd. E isso nos remete a algo muito importante, né? O nosso papel. Então, quando eu olho para Eunice, quando eu olho para Lloyd, eu vejo exatamente isso, um espelho. E um espelho que elas foram na vida de Timóteo. E um espelho que eu e você temos que ser. Eu disse que o espelho, ele é mudo. O espelho, ele não fala, mas ele mostra tudo. Mas o espelho também deve estar limpo. Porque se o espelho não estiver limpo, a imagem ela não fica nítida. A imagem fica torta, né? Assim deve ser a nossa vida, como mães, né? Como avós. Né? Por que eu estou citando muito a avó? Porque hoje em dia, muitos filhos, né, muitas crianças são criadas pelas avós por causa de trabalho, que mães têm que trabalhar fora, tal. Então, nós vemos que muitas avós têm feito o papel de mãe, né, na vida das crianças de hoje em dia. Isso não tem problema nenhum, queridos, só que não pode tirar o papel da mãe, né? A mãe, ela tem que ter a responsabilidade de criar aquela criança, né? Mesmo trabalhando fora, mesmo a avó, né, olhando dessa criança. E quando nós vemos, né, a história de Eunice, a história de Lloyd, nós vemos exatamente isso, que elas eram um espelho limpo. E a terceira coisa, a terceira característica que o espelho reflete, a luz, né? Aqui. Opa! A luz. O espelho, querido, não pode ficar no escuro. O espelho tem sempre que ficar próximo a uma luz. Sempre. Por quê? Porque senão você não vai conseguir enxergar. E isso nos remete o quê? Que nós, como mães, temos sempre que ter a luz de Jesus brilhando no nosso coração, brilhando dentro de nós, né? Então, essas três características eu gostaria de deixar para você. Que você seja um espelho mudo, mas que mostre muita coisa. Que você seja um espelho limpo e que o seu espelho esteja sempre próximo à luz. Que o seu espelho, né, que a sua vida reflita Jesus. Essa semana, enquanto eu estava preparando, né, esta mensagem, eu me lembrei de uma história.
E eu fui pesquisar mais a fundo essa história. Eu me lembrei de uma história também de uma avó, de uma mãe e de um filho, né? Uma história que envolve gerações, como a história de Timóteo, como a história de Lloyd, a história de Eunice. Eu me lembrei dessa história. E eu me lembrei de uma mãe, né, que se a Bíblia fosse escrita, né, na época em que ela viveu, eu creio que ela estaria, o nome dela estaria escrito, né, porque ela foi uma mulher excepcional, uma mãe excepcional. O nome dela, Susannah Wesley. Susannah Wesley, ela foi nada menos que a mãe de John Wesley, né, e de Charles Wesley. Ela foi a mãe de 19 filhos, queridos, é que esses dois foram um destaque, né? Mas John Wesley foi o avivalista do movimento metodista no século XVIII. E Charles, o irmão dele, foi um ministro de louvor. A história diz que ele escreveu nada menos que 9.000 hinos. Hinos que são cantados até os dias de hoje, né? E quem foi essa mulher, né? Quem foi Susannah Wesley? Ela foi criada num lar cristão, né? A mãe dela chamava-se Mary White, e ela foi criada também num lar cristão. E ela via desde muito pequena os seus pais lendo a palavra de Deus, os seus pais fazendo o culto doméstico, e isso foi entrando dentro dela. Né, foi entrando. E quando ela era muito pequena ainda, ela fez uma oração. E uma oração muito pura, né, uma oração muito linda e muito simples. A oração dela dizia assim: Deus, que através da minha vida, tu acendas uma luz espiritual na Inglaterra e que essa luz se espalhe por todo o mundo. Queridos, a oração de Susannah Wesley foi ouvida, ainda quando ela era muito criança. E aos 19 anos ela casou com Samuel Wesley, né? Aí ela passou-se a chamar Susannah Wesley. Ela casou-se com Samuel Wesley, que era também um pastor itinerante, né, da época. E ela teve 19 filhos, né? 19 filhos. Eu fiquei pensando essa semana, né? O que é ter 19 filhos? Né? Não é para qualquer uma, né? É difícil, deve ser complicado. Mas quando você estuda a história dela, você tem a impressão de que aquela mulher, que o dia daquela mulher não tinha apenas 24 horas, do que o dia daquela mulher devia ter muitas horas, porque ela fazia tanta coisa com esses filhos queridos, que a gente fica se questionando, muitas vezes da gente não dá conta de 1, 2, 3 filhos. Né? Aí você pode falar, mas naquele jeito as crianças eram criadas de qualquer jeito. Não, na casa dela não. A casa dela era uma casa ordeira, né? A casa dela era uma casa onde tinha regras, onde todos seguiam as regras dela. E você sabe que quem teve a incumbência de criar essas crianças foi mais ela, porque o marido dela, por ser pastor que viajava, ele estava sempre fora de casa, né? E ela ficava em casa e criava aquelas crianças sozinha. Só que aquelas crianças tinham uma rotina de vida, né? Dizem que na casa dos Wesley, embora tivessem tanta criança, não se ouvia barulho, porque eram crianças que eram treinadas, né, a isso. Bem diferente das crianças de hoje, né, queridos, né, que a gente vê. E a Susannah, né, diz que uma vez todos estavam dormindo na casa e um de seus filhos, e a casa pegou fogo, né? A casa começou a pegar fogo e uma das crianças acordou à noite, viu o fogo, um foi chamando o outro, foi aquele alvoroço e todos foram saindo da casa. E quando Samuel, que era o pai, Susannah, a mãe, começaram a contar os seus filhos, eles perceberam que estava faltando uma criança, né? Estava faltando uma criança.
e era o 15º filho do casal que estava faltando. Ninguém menos que John Wesley. E ele tinha 5 anos nessa época, né? E a história diz que eles ficaram desesperados, né? A mãe tentou por 2 vezes entrar naquela casa toda incendiada para salvar o filhinho de 5 anos que estava lá dentro, mas ela não conseguiu. O pai tentou por 2 vezes também e não conseguiu. E a mãe foi uma 3ª vez para tentar resgatar aquela criança, né? Mas o teto da casa estava tão comprometido com todo aquele fogo que eles não conseguiram. E começaram, né, a chamar vizinhança, tal, até que eles começaram a orar do lado de fora. E Deus acordou aquela criança, né, que era John Wesley. Deus acordou ele. E quando ele acordou, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, ele foi saindo, alguém entrou também, né, um dos vizinhos, junto com o pai, conseguiu resgatar aquela criança. E a história diz, né, que quando Susana pegou nos braços um menino de 5 anos, ela lembrou da passagem de Zacarias, né? Uma passagem de Zacarias onde ele diz: não é um tição tirado do fogo? Não é esse um tição tirado do fogo? Querido, o que é um tição? Tição é um pedaço de madeira que não serve para nada. Que não serve para nada. E ele vira madeira. E depois que ele vira lenha, aquela madeira vira lenha. E a lenha vira cinza, né? Susana, naquele momento, ela entendeu que antes que o filho dela virasse cinza, ele foi resgatado do fogo. Que história linda, né? E ela entendeu que a partir daquele momento o Senhor tinha algo todo especial na vida de John Wesley. E John Wesley foi, né, essa pessoa, esse avivalista da Inglaterra, não só da Inglaterra, mas do mundo todo, né, que alcançou os 4 cantos do mundo. E ele foi esse avivalista, né, do Evangelho de Cristo. E ela entendeu naquele momento que o Senhor tinha um propósito na vida daquela criança. Querida, eu tenho certeza que o Senhor tem propósito na vida dos seus filhos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós, como mães, nós temos que fazer a nossa parte, porque nada adianta, né? Eu volto a falar nisso porque é o que nós temos visto muito ultimamente. Mães, pais se preocupando muito com o futuro desses filhos, com o futuro profissional, com o futuro escolar, mas não se preocupando com o futuro espiritual dessa criança, né? E nós temos que fazer como a Lloyd, como a Eunice, depois mais tarde, pegar o exemplo dessas mulheres de fé, dessas mães que fizeram de tudo para os seus filhos, né? Que levaram a salvação para essas crianças, né? E seus filhos na idade adulta se tornaram pessoas excepcionais, pessoas que influenciaram um mundo, né? Você sabe que John Wesley, ele começou a pregar tanto, mas tanto, né? Ele, como eu disse, ele foi criado num lar cristão, mas quando ele ficou adulto, ele teve dentro dele um avivamento, né? O Espírito Santo avivou ele de uma maneira que ele tinha ânsia de pregar nas igrejas. E ele foi proibido. Muitas igrejas fecharam as portas para ele. E uma frase, né, que ele diz, que eu achei muito interessante, que é a frase que marcou John Wesley, né? O mundo é a minha paróquia. Sabe o que ele quis dizer nesse momento? Que ele não precisava de uma igreja, ele não precisava de uma denominação, ele não precisava de um espaço físico para levar aquela palavra. Ele levava aquela palavra nas praças, ele levava aquela palavra em salões, ele levava aquela palavra ao ar livre, porque ele sabia que foi um chamado de Deus. Ele cria e ele não estava preso aí a religião, a religiosidade, mas ele ia além de tudo isso, né? Que linda a história. Eu te desafio, querido, se você não conhece a história de John Wesley, leia o livro, né? Procure saber mais sobre esse homem do século XVIII, né? Que influenciou não só a Inglaterra, né? Eu falo Inglaterra porque foi o lugar onde ele nasceu, onde ele foi criado, mas que influenciou o mundo todo e chegou até nós, né? Então eu desafio você também a ler a história da mãe dele, né? Uma mulher excepcional, uma mulher assim
fora do comum, uma mãe que eu quero ser, né? Eu quero ser como Susana Wesley. Nessa semana eu fiquei pensando, meu Deus, como falta tanto para eu ser como Susana Wesley, né? E eu comentava com meu esposo, né, nessa semana, Michael, eu estou apaixonada por Susana Wesley. A cada dia que eu leio um pouquinho sobre ela, eu me apaixono mais, né? Por quê? Porque a gente vê as mãos de Deus na vida daquela mulher, né? E eu disse assim que ela teve 19 filhos. 19 filhos não é para qualquer uma, como eu falei para vocês, né? E como ela conseguia se organizar, né, como mãe, como esposa, como mulher, como ela conseguia se organizar numa casa onde havia tantas crianças, né, sob a responsabilidade dela, já que eu disse que na maior parte das vezes ela criou essas crianças sozinha, né, porque o marido estava sempre viajando, né? E ela então ela precisou fazer algumas regras na vida dela, né? Ela precisou fazer algumas regras. Então ela fez, né, e ela escreveu essas regras, está lá no livrinho depois, se você tiver intenção de ler. Ela escreveu 16 regras para que um lar funcione tão bem com tanta criança. É lógico que eu não vou falar sobre as 16 regras, mas eu escolhi 5 regrinhas para falar nessa noite, né, para você, para mim. A primeira regrinha: não lhes dar nada que peçam chorando. Apenas deem quando pedirem educadamente. Querido, o que mais a gente vê são crianças birrentas hoje em dia. Crianças que elas são vencidas, os pais são vencidos pelo cansaço. Porque as birras são bizarras, né? Acabam sendo bizarras. Crianças conseguem as coisas através de gritos, através de choro, através de birra, né? E na casa de Susana não havia isso. A criança só conseguia algo se pedisse educadamente. Ninguém gritava. Agora imagina um lar, né, com pai, mãe, 19 filhos e todo mundo falando baixo. Ninguém grita, ninguém passa na frente de ninguém, né? Tudo isso só foi conquistado por causa de Susana, porque ela impunha essas regras, né? Então ela só dava algo para a criança quando a criança pedisse educadamente. Ninguém conseguia nada lá com birra. Outra regra que ela colocou na casa dela é elogiar e recompensar o bom comportamento. Nós estamos muito acostumados a chamar a atenção dos nossos filhos, mas nós estamos pouco acostumados a elogiá-los. Você sabe que um elogio bem feito, né, faz com que uma pessoa viva bem 3 meses. Isso eu li num livro. Um elogio bem feito faz com que uma pessoa viva bem durante 3 meses. E isso não é diferente da criança. Então, a criança precisa ser chamada a atenção? Precisa. Mas a criança, quando faz algo bom, precisa que alguém, que o adulto, a mãe, o pai, vá e elogie essa criança, para ela entender que ela também fez algo bom, né? E na casa de Susana tinha a chamada de atenção, mas tinha também os elogios. A terceira regra, né, foi ensinar a criança a temer a vara. Hoje em dia diz que não pode bater mais nas crianças, né? Hoje em dia nós temos que criar as crianças com a pedagogia do amor. Queridos, eu sei que o amor transforma qualquer situação, né? Ele transforma tudo, mas a vara ela precisa ser usada, sim, quando necessário. Não é espancar uma criança, mas quando necessário, ela precisa ser usada, né? Isso é bíblico. Ensina a criança, né? Disciplina a tua criança, né? Para que você não venha chorar mais tarde. Muitas vezes nós sofremos em disciplinar nossos filhos, mas para que nós não venhamos a sofrer mais tarde, é preciso disciplinar a nossa criança. O próximo eu achei bem interessante, né? Não comer entre as refeições. Então, na casa de Susana, era tudo metódico, né? Era tudo regrado. E as crianças não poderiam comer entre uma e outra refeição.
Hoje em dia as crianças não têm limites, elas comem a qualquer hora, a qualquer momento. E um detalhe, não podia comer nem beber nada, nem comer nem beber, né? Porque isso ia estragar a próxima refeição. Meu Deus, como essa mulher conseguiu, né? E ela teve muita convicção do que ela estava fazendo. Ela tinha certeza que aquilo que ela estava fazendo era o certo para os seus filhos. E ela assim o fez. E o próximo aqui que eu coloquei é exigir silêncio durante o culto familiar. Primeira coisa, nós estamos num tempo de epidemia. Um tempo em que nós não podemos cultuar a Deus mais nas igrejas, mas nós podemos fazer nossos cultos, sim, familiares, em casa, né? Suzana fazia isso. Você sabe que a história diz que os cultos familiares dela com as crianças eram tão intensos, mas tão intensos, que Deus enchia a boca daquela mulher de tal forma que os vizinhos escutavam. E os vizinhos, eles batiam na porta dela porque eles queriam participar do culto. Queriam participar do culto com as crianças, né? Ela e as crianças, porque o poder de Deus caía naquele lugar, né? Tudo, queridos, através de uma mulher, através de Suzana Wesley. Então, eu falei só 5 regras, né, mas ela escreveu 16 regras, né, que você pode procurar o livro e ler, né, vai ser muito gratificante, vai ser muito edificante, é a palavra, vai ser muito edificante para a sua vida, como foi para a minha, né. E a última coisa que eu gostaria de falar, né, sobre aquela mãe tão dedicada, é como ela dividia o tempo dela, já que ela tinha tantos filhos assim. Ela fazia culto doméstico, ela tinha que cuidar dessas crianças todas. Como que ela dividia? Como que ela conseguia, né? Então, ela também teve que fazer uma rotina para a vida dela. Não só regras, não só impor regras para as crianças, mas ela teve que fazer uma rotina para ela também, né? E diz que ela separava 1 hora por dia do tempo dela, só ela e Deus. Ela tinha uma devocional onde ela lia a palavra, onde ela orava, né? Só ela e Deus. E naquele momento os filhos não poderiam interromper. E os filhos haviam orando, os filhos haviam lendo a palavra de Deus, os filhos haviam cantando, né? E eles sabiam que não podia interromper, porque era o momento só dela e Deus. E ela fazia isso diariamente. Ela fazia isso todos os dias por 1 hora. Outra 1 hora do dia dela, ela separava para orar por cada criança. Então diz que ela pegava cada filho dela, né? Ela juntava todos os filhos, ela colocava um por um embaixo do seu avental e ali ela orava. Ela orava em favor daquela criança, ela orava para o futuro daquela criança. Então imagine quanto tempo, né? Ela tinha que orar ali, já que tinham muitos filhos. E ela fazia isso também diariamente. 1 hora ela separava para ela e Deus. 1 hora ela separava para os filhos e para Deus. 1 hora semanal, né? 1 hora por semana, ela ficava a sós com os seus filhos. Né, com um de cada filho, um de cada vez, né? Então ela pegava um filho e ficava 1 hora, e ali ela era a mãe, a psicóloga, ela era a mãe que aconselhava, a mãe que perguntava, a mãe que ajudava, ali ela orava junto com aquela criança. Por quê? Porque ela não teve 19 filhos, né? E não os conhecia, ela conhecia cada um individualmente. Isso nos remete à própria imagem de Deus, porque Deus, com tantos filhos, ele nos conhece individual, né? Ele nos conhece de maneira única. Eu e você somos únicos para Deus, né? E Suzana Wesley conhecia cada filho de maneira única, né? Isso é muito lindo. E diz também, queridos, que quando os filhos dela faziam 5 aninhos de vida, ela começava ali a alfabetização, né, daquelas crianças. Eles faziam 5 anos em um dia, né? No próximo dia, ela já começava a alfabetizar aquelas crianças. E interessante que ela começava a alfabetização pela palavra de Deus. Ela começava pela Bíblia, né? E ela era a professora dos filhos. Então, Suzana Wesley era uma mulher letrada.
Era uma mulher que não só conhecia a respeito da palavra de Deus, mas ela conhecia a respeito da ciência, a respeito de matemática. Ela era uma mulher estudada, né? E diz que ela separava 3 horas antes do almoço para ensinar seus filhos, 3 horas depois do almoço. Então, aí já foram 6 horas ensinando os filhos. Ali ela estudava teologia com eles, ciências, matemática, tudo aquilo que eles precisavam aprender, né? Ali ela mesma ensinava. Então, que mãe é essa, queridos? Hoje nós estamos vivendo um tempo, né, que se chama, por causa da pandemia, então as crianças estão estudando em casa, né? E eu fiquei pensando, ela com tantos filhos, ela tirava 6 horas por dia do tempo dela para ensinar essas crianças. E o que eu tenho mais ouvido nos últimos dias são pais reclamando, né, que a escola está mandando muita lição para o filho, eu não tenho tempo de ensinar o meu filho. É que eu tenho mais visto, né? Homeschool, né? Nós chamamos de homeschool, que é o quê? A escola em casa, né? E Suzana não reclamava. Ela ensinava lindamente aquelas crianças, ela ensinava, né? E sabe quanto tempo ela ensinou da vida? Quanto tempo ela foi professora dos filhos? 20 anos. Por 20 anos ela era a professora dos filhos. Então, quer dizer, até quando essas crianças estavam grandes, ela ainda ensinava. Sabe por quê? Porque nós sempre temos que aprender, né? Um filho, ele sempre tem o que aprender. Uma mãe, um pai sempre tem o que ensinar. Então, querido, é essa mensagem que eu queria deixar para você nessa noite, né? Uma mensagem de uma mulher de fé. Sabe, quando a gente olha para a vida de Suzana, a gente pensa assim, que ela poderia ter sido uma mulher dos púlpitos, uma mulher dos altares, uma mulher que poderia levar a palavra de Deus, né? Como foram os seus filhos, né? Mas não, ela foi uma mulher do lar, porque ela foi chamada para ser mãe. Mas ali era a mãe amorosa, a mãe missionária, a mãe psicóloga. Ela realmente usava o talento dela nas mãos do Senhor. Que eu e você nessa noite possamos lembrar da avó de Timóteo, né, como eu disse no início, que nós possamos lembrar da mãe de Timóteo, que fez toda a diferença na vida daquele jovem, a ponto do apóstolo Paulo, né, mencionar o nome dessa mãe e dessa avó numa das cartas dele. Que nós possamos nos lembrar dessa mulher do século XVIII chamada Susanna Wesley, né, que conseguiu impactar também o mundo através da maneira que criou seus filhos. Então, o nome dela não está na Bíblia, né, o nome dela de Susanna Wesley, mas eu creio que se ela vivesse nos tempos antigos, né, nos tempos bíblicos, o nome dela estaria, porque ela foi uma mulher que fez toda a diferença, né? E eu gostaria agora, nesse momento, né, que o pastor Michael orasse para todas nós, mulheres, que nós possamos ser realmente essa luz, que nós possamos realmente ser um espelho vivo, que nós possamos ser realmente um espelho limpo, né, sem mancha, imaculado, para que nossos filhos, ao olharem para nós, né, vejam um próprio reflexo de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então por todas as mães agora, para que Deus possa abençoá-las poderosamente. E talvez você se sinta desafiada quando você ouve falar, por exemplo, de Susanna Wesley. Mas lembre que você não tem 19 filhos. Hoje, raramente uma mãe tem essa quantidade de filhos. Às vezes tem 1, 2. Então, aproveite esse momento e para que você seja essa mãe para esses filhos. E nós vamos orar para que o Senhor te abençoe, te dê força, te dê inspiração, te dê coragem, para que você possa abençoar a vida dos teus filhos. Vamos orar. Eterno Deus e poderoso Pai, nosso coração está tão agradecido, Pai, por podermos comemorar e celebrar o Dia das Mães hoje. E nós queremos fazer uma oração especial para
todas as mães, ó Pai, aquelas que estão se sentindo sem forças, aquelas que estão se sentindo desanimadas, aquelas que têm se sentido exaustas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa renovar a força de cada uma, que o Senhor possa dar inspiração, coragem, ousadia, para que elas possam ser instrumento do Senhor na vida de cada filho, Pai. Abençoa poderosamente, Senhor, dá graça ao coração de cada uma delas, que elas compreendam o valor que elas têm, Pai, porque elas são espelhos, Senhor, e elas podem refletir a Tua luz, para que muitos possam chegar até o Senhor. Pai, abençoa poderosamente a vida de cada mãe. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Nós estamos encerrando esse culto. Quero que essa palavra fique no teu coração. Eu quero que você tenha uma semana abençoada. E na quarta-feira, às 20 horas, eu quero que você se ligue aí no nosso canal no YouTube, na nossa página do Facebook. Nós temos um momento com reflexões em Apocalipse. E no próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos novamente aqui celebrando ao Senhor Jesus. Eu vou orar agora, encerrando esse culto, e em seguida você vai ver uma homenagem que foi preparada para as mães. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio que tivemos de mais um dia poder celebrar o Teu nome, e pedimos que o Senhor dê uma semana abençoada a todos que estão nos ouvindo agora, que essa mensagem, onde essa mensagem chegar, onde essa transmissão chegar, Pai, o Senhor possa abençoar essas pessoas, dando graça, dando uma semana abençoada, ou que Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus que é o nosso Pai, e que a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo esteja com cada um, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa noite. Mãe, você é um presente que Deus fez pra gente se alegrar. Sempre cuida de tudo sem reclamar.